Cláudia, meus leads de auto sempre amam meu atendimento e falam que fecharam com outro por preço. Como mudar isso? Vamos falar então um pouquinho disso. No preço, a gente tem que entender, primeiro, se ele fechou com outra pessoa por conta de preço, a gente tem que dar uma analisadinha ali num ponto. Ele está fechando com outro por preço, porque o nosso preço realmente na mesma seguradora está muito fora do normal, porque a gente tem que lembrar, primeiro ponto, a gente vende uma commodity. O que é commodity? É um produto que é igual em todo lugar, que só vai mudar o preço. Então, se o nosso concorrente não perceber no nosso atendimento diferenciais que valem o preço, coisas que faz sentido para ele não vai fechar com a gente. Então, por mais que você tenha dado um bom atendimento, algo fez ele ir para lá. Então, primeiro, você tem que ter preço competitivo. Mas, de repente, você fala assim, Cláudia, mas eu não vou ficar baixando a minha comissão, porque você sempre fala que a gente tem o nosso preço mínimo e lá ele não tá tendo o meu preço mínimo. E lá ele tá com a comissão de 10. Então, você tem que pensar o que você pode agregar de valor no teu preço para poder ele querer vender, comprar com você. Exemplo, aqui na nossa corretora, na franquia, a gente tem um aplicativo onde todo segurado ganha o direito de ter descontos. Exemplo, ele vai comprar um celular. Ele olha no aplicativo, esses dias tinha celular com R$ 400 de desconto. Por quê? A gente oferece isso de diferencial para o cliente. Então, existem coisas que você pode agregar no seu produto, na sua venda, para você não estar vendendo só a commodity. Então, dentro do processo, você tem que entender, porque o cliente também ele vai pensar, você vai comprar um produto da mesma seguradora, só que no seu tá R$ 500 mais caro, ele vai pensar duas vezes. Outra coisa, pode ser que você esteja oferecendo a seguradora errada. Nessas perguntas, você vai diagnosticar se o teu cliente tem grana. Então, se de repente o seu cliente está num momento onde a grana para ele tá pegando, a grana para ele é o que pesa, você tem que oferecer um produto mais acessível. Se de repente você não tem preço competitivo na seguradora A, você tem que apresentar a seguradora B. Não necessariamente baixar sua comissão, mas de repente mudar a seguradora. Negociar com a seguradora boas tarifas, para que você não precise mexer na sua comissão, não precise mexer no seu salário. Você está colocando aqui que uso 10% sempre com os leads. Eu não. Eu não, confesso que não. A minha taxa de conversão é bacana. Hoje eu já não vendo, já não estou na linha de frente, mas a gente tem franqueado aqui, porque a gente chama franquia, né? Eu tenho hoje a assessoria, os treinamentos e a franquia. Na franquia, a gente tem muito franqueado que fecha aí com 21, 22, 23. Talvez você esteja deixando dinheiro na mesa. Por quê? Talvez seja o processo de você entender que não é só vender preço. É você fazer o conjunto das perguntas e lá na frente existe o checkmate. É você conduzir a venda da forma correta. Se o cliente virar para você e falar assim, tá caro, mas tá caro por conta de quê? Qual foi o comparativo? Qual foi a análise que você fez? Tá caro. Ops, espera aí que o fone tá caindo. O fone caiu, peraí. Vocês continuam me ouvindo? Me confirma aí se vocês continuam me ouvindo. Então, muitas vezes, não é só a questão do preço. Então, tem todo um conjunto de coisas que a gente precisa falar para poder ultrapassar essa barreira de preço. Porque tá caro, mas será que é realmente que tá caro? Ou será que sou eu que não estou sabendo conduzir a quebra de objeções? Será que eu estou oferecendo o produto certo para o cliente certo? Então, isso realmente faz muita diferença dentro do processo de vendas. E de verdade, eu não baixo do meu mínimo de comissão. Eu tenho lá o meu ganho mínimo. Então, você tem que pensar, qual o teu mínimo? Quanto que custa para você pagar um sinistro se tiver? Qual o seu atendimento? Então, trabalhar com 10% é deixar eles fazerem leilão com a gente, de verdade. Talvez você esteja deixando dinheiro na mesa aí. Não precisa, você não está acostumado a trabalhar com 21 como o pessoal aqui? De repente, trabalha com 11.
Aí começa, se compromete assim, ó, esse mês eu não baixo mais de 11. Aí no mês seguinte, não baixo mais que 12. Cada 1% que a gente aumenta de comissão, gente, no faturamento do mês, significa 10%. Porque pensa, 10% do seu ganho. Então, se você ganharia 10 mil reais, 1% que você aumente significa que você vai aumentar para 11. É muita diferença de preço, gente. Então, de preço assim, de ganho no comissionamento, então isso vale muito e a gente tem que ficar atento a isso. É que você tem que ter o teu preço mínimo. O teu preço mínimo, se você baixar para 10%, ainda está no teu preço mínimo, beleza. Mas se você colocou que o teu preço mínimo é R$150 por seguro de auto ou R$200 por seguro de auto e você vai receber 50, você vai baixar para a comissão, você vai perder, você vai pagar para trabalhar. Então não faz sentido. Então eu demito o cliente. Se o cliente é muito chorão, eu não tenho que ter cliente. Infelizmente, quem aqui já é meu aluno sabe, por exemplo, gente, tem coisas que não dá pra gente fazer. Não vou ficar baixando, porque senão daqui a pouco eu tô pagando para trabalhar. Porque na hora do atendimento, o cliente vai querer um bom atendimento. Só que ele quis pagar a menor comissão. Só que o atendimento, como que você vai fazer? Então você tem que fazer suas contas, e aí só você pode fazer suas contas mesmo. Tem cliente que intencionalmente você tem que majorar o preço, porque se a seguradora majora para ela não ficar no prejuízo, a gente também tem que majorar o nosso preço para também não ficar no prejuízo. Se o cliente todo ano te dá sinistro, você sabe que ele, dirige mal pra caramba, pra que você vai fazer comissão 10% pra pagar para trabalhar para ele? Não dá, né? Faz a âncora do preço. O cliente está negociando com você, na primeira cotação, não passa o teu melhor preço. Majora lá a tua comissão, põe tua comissão lá para cima, para uns 20, 20 e pouco. Aí o cliente começou ali a negociar com você, todo cliente é chorão, toda primeira objeção não é verdadeira. Aí ele vai falar de preço. Se você vê que isso vai ser um empecilho, você baixa, tá lá em 20, baixa para 18. Olha, consegui 2%. Você vai falar que é 2% da sua comissão, você vai conseguir baixar X reais para você e valoriza isso. E na realidade o que você fez foi ancorar o preço. Você ancorou o preço lá em cima porque você sabia que poderia trazer aí uma negociação um pouco mais diferente, um pouco mais atrativa na hora que ele começasse a chorar. Porque o ideal seria a gente não precisar fazer essas artimanhas. Só que infelizmente as pessoas conduzem dessa forma no processo de vendas, a gente tem que ser aí na artimanha também, no bom sentido, a gente não tá fazendo nada ilegal, nada errado, mas no bom sentido pra gente poder vender aí o nosso produto também. Importante, gente, a gente não pode nunca tirar o bolso do cliente pelo nosso bolso. Não pode. Porque se a gente tira o bolso do cliente pelo nosso bolso, a gente deixa dinheiro na mesa, a gente deixa de vender. O cliente vai fechar com outra pessoa que ofereceu as melhores coisas para ele, a gente fica reduzindo o nosso comissionamento desnecessariamente. Lembra que eu falei mais cedo naquela nossa outra hora de live? A gente aumentar cada 1% de comissão. Se eu trabalho com 10 e eu vou para 11, 1% de comissão significa 10% no faturamento. Se eu ia ganhar 10 mil, 1% a mais significa que eu vou ganhar 11 mil reais. É muito dinheiro de diferença lá na frente. Se eu ia ganhar 20 mil, 1%, gente, eu vou ganhar 22. Se eu ia ganhar 5, não importa, é muito dinheiro, a gente tem que pensar nisso, certo? Mas, como eu tava falando, se você quiser saber um pouco mais sobre como eu faço, me chama que eu passo mais informações para você. Tem alguns materiais, alguns workshops que eu fiz que fala exclusivamente sobre, por exemplo, tem um lá que é como a gente faturar mais de 500 mil com um ano. Então, em um ano, como a gente faturar mais de 500 mil dentro de um ano